Bom dia, vamos orar. Convido você que pode estar conosco nesta madrugada, ouvindo um pouco do Evangelho do Senhor, da Palavra do Senhor. Hoje eu estou muito animada com a mensagem. Deus tem entregado uma revelação profunda nessa mensagem de hoje. Bom dia, Marcos, bom dia, eu acho que Simone, sejam bem-vindos. Eu estou muito empolgada com a mensagem, com esse devocional de hoje, porque eu tenho certeza que nós vamos desmistificar muitas coisas referente à riqueza, à prosperidade, e vai ser muito forte o que eu vou falar hoje. Eu tenho estudado em cima desse evangelho da questão dos dons do Espírito Santo, mas eu não imaginava que Deus ia entregar tamanha revelação sobre o dom de sabedoria. E eu vou estar provocando vocês, vou estar mexendo com vocês sobre esse dom de sabedoria. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. O dom de sabedoria. O dom de sabedoria que nos leva à riqueza, à prosperidade e à honra. Então isso é muito interessante e vai ser libertador, estudar sobre isso foi libertador para mim também. E vai ser libertador para muitos de nós. Amém? Então, nós vamos falar a verdade. Eu vou trazer aqui a verdade. Eu estou sendo até assim ousada em dizer isso. Eu vou falar sobre a verdade, sobre riqueza, prosperidade. Vou desmistificar muita coisa. E oi, Fabi, oi, Fabrício. Eita, nós. Então, tô falando aqui. Eu vou ser ousada de trazer isso. Eu nunca preguei sobre isso. Nunca falei sobre isso na igreja. Edene acabou de entrar, Edene é prova. Edene tá comigo na floresta, vai fazer 9 anos. Nunca preguei sobre isso. E eu vou trazer isso aqui no devocional, porque o devocional é algo que a gente se aprofunda na verdade do Evangelho, aplica na vida mediante a oração. Gente, hoje vai ser fortíssimo. Hoje vai ser muito forte, muito forte. Para, Fabrício, você já é rico, Fabrício. Você quer aqui tirando sarro. Preciso de riqueza. Fabrício já é rico, é um empresário rico. E nós vamos estar, eu vou estar desmistificando a riqueza. E eu vou falar coisas aqui que vocês têm que estar com o coração aberto para ouvir. Amém? Mas eu tenho certeza que vão ser verdades, porque é a Bíblia falando, e vai ser libertador. Vai ser muito libertador o que eu vou falar aqui, porque são verdades. Amém? Oi, Bruna, bom dia. Amém? Falta 1 minuto para as 2 horas da manhã e nós vamos falar de mais um dom do Espírito Santo. E esse dom se chama sabedoria. Ontem nós falamos de um dom do Espírito Santo, que é o dom de profetizar, o dom de profecia. Nós aprendemos até como esse dom, ele se empodera de nós. Oi, Débora Gonçalves, Andresa, Gabriela, a paz, bom dia, sejam bem-vindas. E nós falamos sobre o dom de profecia. Nós ali falamos como o dom de profecia, ele se apodera de nós, como nós conquistamos esse dom. E hoje nós vamos falar de um dom de sabedoria. E esse dom, ele se conquista de uma maneira diferente. Por isso que o conhecimento da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz, né, vale mais do que tesouro. Se a gente tem conhecimento da Bíblia Sagrada, a gente muda de vida verdadeiramente. Tem que conhecer a Bíblia, porque muitas coisas que a gente faz errado na vida,
não aplica princípios certos, é porque nós não conhecemos a Bíblia. Eu aprendi a Bíblia Sagrada lendo a Bíblia Sagrada sozinha. Eu conto isso no meu testemunho, só para estar aguardando todos entrarem, eu vou relembrar alguma coisa. Eu saí do meu emprego. Eu trabalhava numa rede de drogarias, saí da rede de drogarias porque eu me converti e eu tinha várias células, eu já era líder de células, mas eu tinha uma plena consciência que eu não ia conseguir conhecer Deus, conhecer o Evangelho do Senhor, trabalhando da maneira que eu trabalhava e também ajudando pessoas através da rede celular, como eu ajudava. E célula, você aprende Bíblia? Aquilo que está ali na edificação, no devocional do dia. E eu tinha um pleno conhecimento disso, e eu pedi para Deus. Então eu saí da empresa, achei que eu ia encontrar um trabalho mais ou menos, mais fácil, para que eu pudesse conciliar o aprendizado da Bíblia, mais as células. E, gente, as portas se fecharam, eu não arrumei emprego. Não arrumei emprego nem fácil nem difícil. Quando eu coloquei isso diante do Senhor, que eu queria aprender a Bíblia, eu não arrumei emprego fácil, não arrumei emprego difícil, não arrumei emprego mais ou menos, não arrumei nada. Eu me vi sem emprego, literalmente, e só com uma Bíblia na minha cara, diante de mim. Eu não tinha o que fazer, a não ser ler a Bíblia. E ali eu conto no meu testemunho que eu comecei a partir de Gênesis 1, né? Aquele que tem um pouquinho de dinheiro na conta ainda, o que faz? Vai comprar uma Bíblia novinha, limpinha. Eu fui lá, comprei minha Bíblia e comecei a ler a partir de Gênesis 1, acreditando que Deus ia resolver meu problema a partir daquilo que eu estava sentindo lá em Novo Testamento. E não é, no primeiro versículo Deus já falou comigo. E ali eu passei em torno de 1 ano e meio estudando a Bíblia. Só estudando a Bíblia e aplicando o que eu aprendia ali nas células. E a minha vida foi transformada pelo que eu sabia da Bíblia. Então, se alguém pregava algo para mim, falava algo, eu tinha uma noção, eu tinha um discernimento daquela voz que estava vindo diante de mim, porque eu conhecia a Bíblia. Amém? Então vamos lá. Nossa, falei 3 minutos a mais, são 2h03 da manhã. Nós vamos falar de um dom que é dado ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo, chamado dom de sabedoria. Esses dons, eles são mencionados no livro de 1 Coríntios 12. No livro de 1 Coríntios 12, ali vai falar o atuar do Espírito Santo. Ali vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Então, como que o Espírito Santo se opera através da nossa vida, né? Qual é o operar do Espírito Santo na nossa vida. Então, ali nós conversamos muito sobre isso. Os dons do Espírito Santo também são ministérios do Espírito Santo, e ali nós desmistificamos muita coisa, porque existem dons e ministérios que a gente cria da nossa cabeça, da nossa vontade, do nosso desejo. Eu falei, por exemplo, ministério de doar dinheiro para a igreja, ministério de investir dinheiro na igreja, ministério de só organizar a igreja, ministério de só gerenciar a igreja. Esse sou eu. Eu falava, olha, eu só quero gerenciar, eu quero ser organizado, eu quero ter um administrativo. Esse ministério não existe. Eu quero, por exemplo, ter um ministério só de desenvolver talentos dentro da igreja. Quando nós estamos dentro da Igreja de Cristo, nós queremos usar das nossas habilidades, dos nossos talentos ali para apregar, dizendo que aquilo vai ser o nosso ministério, ou que o Espírito Santo vai usar isso na nossa vida. E nós desmistificamos isso. Esses ministérios não existem, esses ministérios não pertencem ao Espírito Santo. Isso é uma decisão pessoal, é um comportamento técnico, é um comportamento científico, é um comportamento necessário, mas não tem nada a ver com ministério e não tem nada a ver com dons do Espírito Santo. Ora, se eu quero usar a minha inteligência para um organizacional administrativo na igreja, isso é um comportamento técnico que eu vou ter, mas isso não significa que é uma ação do Espírito Santo.
A ação do Espírito Santo, ela é muito clara, né? Ela está em 1 Coríntios, capítulo 12. Ela usa as suas ações ali para edificar o corpo e edificar as pessoas do corpo e do reino de Cristo. É libertação, é a palavra revelada, é a interpretação de línguas, é o dom de línguas, é a sabedoria, é o conhecimento. Isso é ações e dons, os dons do Espírito Santo. Então, isso aí foi importante a gente saber, porque qualquer outro desejo que a gente tenha são ações técnicas pessoais da nossa vida. Amém? E nós falamos sobre o dom da profecia ontem. O dom de profetizar, ele é um dom do Espírito Santo e ele é conquistado através desse envolvimento com profetas. Então, se eu estou no meio dos profetas, ando com o profeta, participo das ações proféticas, dos ritos proféticos, pode dizer assim, então tá ficando polêmico, não? Se eu participo dos ritos proféticos, se eu estou no meio, né, dessa escola, dessa turma de profeta, o Espírito que está sobre ele se apodera de mim e eu começo ali a profetizar. Então, há essa unção pelo meio. O dom de sabedoria é diferente, né? Então, eu vou desmistificar muita coisa aqui. Não adianta eu andar com sábio que eu vou ser sábio. Não adianta eu andar no meio dos sábios que eu vou me tornar sábio. Não adianta eu andar no meio de pessoas que tenha a mentalidade, a unção, o dom de sabedoria, que eu vou me tornar sábio. Não. Eu vou trazer tudo isso na Bíblia, eu só estou fazendo uma introdução. Olha que interessante. O dom de sabedoria, ele é entregue por Deus. Nós pedimos e Deus entrega. Então, vamos ler junto. Eu separei alguns versículos aqui de forma grande para que eu leia melhor. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha que interessante. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, para mim e para todos vocês, liberalmente, e não lança em rosto, a ser lhe dada a. Então, como que é? O dom de sabedoria, eu adquiro ela diferente do dom de profetizar. Eu adquiro o dom de sabedoria pedindo ao Senhor. Então, qual que é o erro do meio profético dentro da igreja? Nós não pedimos o dom de sabedoria. Por quê? Porque ele não é tão expressivo e também porque nós não temos o conhecimento daquilo que vai ser entregue por nós através desse dom. Os dons mais expressivos na igreja é o dom de libertação, que foi o que me chamou a atenção. Então, eu nasci numa igreja que trabalhava com libertação. Então, eu via os pastores expulsando demônio, fazendo, né, aquele movimento profético, aquela unção. Eu olhava aquilo e ficava maravilhada. E o que eu fazia? Começava a orar pedindo o dom de discernimento dos espíritos, unção de libertação. E Deus me deu. Hoje eu tenho a plena convicção que Deus me deu uma unção de libertação. Eu não preciso gritar, não preciso fazer paparaque, não preciso fazer show. Eu olho, oro com a mesma voz no meu dia a dia e os diabos manifestam. Os demônios manifestam. Por quê? Porque foi um dom que eu pedi há muitos anos atrás, com muito preço, muito jejum, muito preço. Deus me deu. Depois, a minha igreja era uma igreja profética, tinha profeta, então o que eu fui fazer? Pedir a unção do dom da profecia, eu ficava maravilhada. Onde os profetas iam, eu ia atrás. Onde eles se reuniam no monte, eu ia atrás. Onde eu via profeta que ia se reunir, dava uma de intrometida, eu ia atrás e ficava falando, põe a mão na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça, eu ia profetizar. E eu pedi esse dom de saber, de profetizar, de profecia. Depois, discernimento dos espíritos, leitura da linguagem dos espíritos, das línguas estranhas, tudo isso foi porque eu via, achava interessante e queria. E o dom de sabedoria? O dom de sabedoria não era interessante. Por quê? Porque eu não via
e não sabia, não tinha conhecimento na Bíblia o que ele me levaria. Ora, não me adianta andar com pessoas sábias, isso não vai me fazer sábio. Porque o dom de sabedoria, ela não é comportamental. O dom de sabedoria, ela é mental. O dom de sabedoria, ele me leva à inteligência. Então eu fui pesquisar sobre o que é sabedoria. E eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é sabedoria? Sabedoria vem da palavra sofia do grego. E a palavra sofia do grego se diz que é inteligência plena. Então eu tenho uma inteligência plena, é uma excelência mental no sentido mais pleno que existe, que isso é dado por Deus. E essa inteligência, ela me dá a habilidade de aplicar essa inteligência. Então, Sofia, ela é a habilidade que eu tenho de aplicar essa inteligência, porque nada me adianta ter a inteligência e aplicar a inteligência. Mas, pastora, então se eu andar com pessoas sábias, com pessoas inteligentes, isso não vai me fazer inteligente? Não vai te fazer inteligente, e eu vou te explicar por quê. O dom de sabedoria, ele me leva a 3 conquistas que nós vamos estudar juntos no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 18. O capítulo 8 de Provérbios só fala da questão de sabedoria. E o capítulo 18 fala quais são os atributos do dom de sabedoria. O dom de sabedoria, ele me entrega riqueza e riqueza duradoura, prosperidade e honra. São as 3 coisas que o dom de sabedoria ele me entrega: riqueza, riqueza duradoura, prosperidade e honra. São as 3 coisas que o dom de sabedoria ela me entrega. Se eu andar com pessoas ricas, ouvir pessoas ricas, aprender princípios com pessoas ricas, eu vou me tornar rico? Me dá um exemplo de alguém. Não vai te tornar rico. Pode melhorar a sua vida, mas te tornar rico não vai te tornar rico. Eu tô sendo ousado falar isso, que é verdade. Se eu andar com pessoas sábias que foram entregues esse dom de sabedoria, e eles aplicam esse princípio de inteligência, né? Deus entrega princípios de inteligência e Ele entrega esses princípios de inteligência para nós. Se eu aplicar esses princípios de inteligência na minha vida, eu vou ficar rico? Não, eu não vou ficar rico. Melhora a minha vida? Melhora, mas rico você não fica. Porque a riqueza, ela é um dom proveniente do dom de sabedoria. Então vamos lá. Se eu aplico esses princípios, eu tô lá ou estudando com uma pessoa que ficou rica, eu tô lá aprendendo princípios de riqueza. O que isso pode trazer na minha vida? Melhoria. Por quê? Porque ali eu tô aprendendo princípios sociais, princípios éticos, técnicos e éticos e princípios científicos. Né? Se eu aplico, e isso não tem nada a ver com dom, se eu aplico princípios sociais na minha vida, porque eu não aprendi, por exemplo, eu não aprendi em casa princípios sociais, um exemplo, se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou ter problemas sociais, eu vou ter dívida. Se eu tomar emprestado e não pagar, isso não é princípio de inteligência ou dom de sabedoria, porque o dom de sabedoria me leva à riqueza. Isso são princípios sociais que se aprende em casa. Se você comprar e não pagar, emprestar e não pagar, isso são princípios sociais que você vai ter o quê? Problemas sociais. Ou princípios técnicos, a gente pode aprender porque isso se ensina na escola. Princípios técnicos, a gente tem que ter finanças organizadas, eu tenho que ter meus encames, eu tenho que saber quais são as minhas despesas, eu tenho que saber o quanto que eu ganho, eu tenho que prospectar e ter um organizacional da minha vida financeira. Se eu aplico esse princípio
técnico, melhora muita coisa a minha vida, porque eu tenho clareza do que eu ganho, eu tenho clareza de aonde eu quero chegar, eu tenho clareza de quanto eu vou gastar, eu tenho clareza da minha finança. E o que isso torna na minha vida? Mudanças positivas, melhoras. Mas eu vou ficar rico? Não vai ficar rico. Ou princípios científicos. Os princípios científicos são técnicas da ciência, que as técnicas da ciência, ela pode nos ensinar caminhos que me ajudam o quê? A melhorar, mas não ficar rico. É muito difícil, porque eu não conheço alguém que ficou rico só aprendendo princípios. Eu conheço pessoas que ficaram ricas porque receberam um dom, e um dom chamado sabedoria. Basta você ver numa escola de administração, numa escola ou um curso de finanças, um curso eu tenho até horror quando eu vejo curso para ficar rico. Não fica. Você faz o curso, me apresenta alguém que ficou rico, não fica. Tem melhoras na vida. Ora, é a mesma coisa de eu pegar princípios de alguém que ficou rico, ele entrega uma fórmula, olha, eu fiz isso, aí depois eu fui para um outro step, fiz isso, fiz aquilo, e a gente tenta aplicar aquilo na nossa vida, a gente vai ficar rico? Não vai ficar rico. Eu conheço pessoas que foram aplicar as mesmas técnicas que Deus entregou para uma pessoa e não conseguiu, faliu. Então, porque Deus entregou para aquela pessoa um princípio de inteligência, que é um desvendar de um tesouro escondido, entregou para essa pessoa e ela aplicou e ela recebeu. Não significa que eu vou aplicar e eu vou receber também, porque a riqueza é um dom do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler. Eu escolhi começar por 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 5, sobre a história de Salomão. Olha que interessante. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Então, até então, Salomão tinha se apresentado como um homem temente, como um homem fiel, um homem que honrou, os princípios do Senhor através do seu pai e continuou mantendo os princípios do Senhor na sua vida, porque o temor ao Senhor mantém o princípio de sabedoria, o dom de sabedoria. Essa é uma porta, nós vamos ensinar também, vamos falar sobre isso. E Deus falou com Salomão em sonho. Então olha só que interessante, até para receber dons, eu preciso crer na espiritualidade. Se eu sonhar, eu tenho que crer nesse sonho. E eu tenho que ter o que? Um conhecimento de discernimento para saber o que Deus está querendo falar comigo, se esse sonho é emocional ou se esse sonho ele é profético, se esse sonho vem da parte de Deus. Salomão era um homem temente ao Senhor, que tinha um relacionamento com o Senhor. Ele tinha uma comunhão com o Senhor, ele sabia que Deus estava falando com ele através daquele sonho. E olha que interessante, Deus falou para ele: pede o que você quiser que eu te dou. Mas olha que coisa mais interessante, Salomão tinha conhecimento da Bíblia Sagrada. Salomão tinha conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. Então não adianta Salomão pedir a riqueza, a inteligência, a prosperidade, sem o dom de sabedoria. Por isso que o conhecimento do Evangelho nos faz chegar no princípio que o quê? Pedires, mas pedires mal, por isso não receberes. Porque o dom da sabedoria
que iria levar Salomão a alcançar o mérito da honra, o mérito da riqueza e prosperidade que ele queria. Sem sabedoria, que não é uma condição científica, mas é uma condição espiritual, um dom de inteligência não científica, mas um dom de inteligência espiritual que iria levar ele à conquista dessa situação. Olha que interessante. Disse Salomão: usaste de grande beneficência para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante tua face. Mantiveste-lhe esta grande beneficência e deste um filho que se assentasse ao seu trono, como se vê no dia de hoje. Então ele diz para Deus quem era o pai dele, a retidão do coração, a presença, o temor do Senhor, e que ele era o herdeiro agora. Então ele está colocando no direito de receber realmente algo do Senhor. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. Ele tinha por volta de 20 anos de idade nessa época. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, que nem se pode contar nem aumentar pela sua multidão. A teus servos, pois dá um coração de sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo sem o seu dom de sabedoria? Isto pareceu bom aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse tal coisa. Disse Deus: por que fizeste esse pedido, e não riquezas para ti, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento e sabedoria para discerniste o que é justo? Eis que faço conforme tuas palavras. Dou um coração tão sábio e entendido que antes de ti não houve igual, e depois de ti não haverá. Também até o que pediste, ou não pediste, te dou, tanto riquezas como glória, mas não haja igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. Então olha que interessante. Por ele ter pedido o dom de sabedoria, seria entregue para ele o dom, a riqueza, a honra e a prosperidade mais do que outros reis ali que já passaram. Por quê? Porque foi ele que pediu o dom. Foi ele que pediu esse dom de sabedoria. Agora vamos abrir lá no livro de Provérbios, capítulo 8. O capítulo 8 inteiro é falando sobre o dom de sabedoria, sobre a sabedoria. Mas lá no versículo 18, ele vai falar qual que são as bênçãos do dom de sabedoria. O dom de sabedoria, no versículo 18, está escrito assim: e nela estão riquezas, honras, riquezas duráveis e justiça. Então, olha que interessante. O dom de sabedoria, essa inteligência plena que Deus coloca na nossa mente, que é eu pedindo para Ele, é só Ele que entrega, Ele me faz ter riquezas. Por quê? Existem situações, negócios, tesouros escondidos que é Deus que revela. É uma unção. Deus entrega para aqueles que pedem. E quem que pede? Qualquer um que teme a Ele, que vive com Ele e que tem temor, respeito mútuo pelo nome dEle. E a honra? Honra também provém de um dom de sabedoria. Por quê? Se eu tenho sabedoria, eu reconheço um princípio de honra. O que é o oposto de sabedoria?
É tolo, é tolice, são pessoas tolas. Você já percebeu que os tolos, eles não reconhecem o princípio de honra? Não, a honra para ele, o nome dele, a moral dele, os princípios morais, de valores, para ele não importa o que é honra. Por quê? Esse princípio de honra, ele só é revelado no coração daquele que tem um dom chamado sabedoria. Então, olha que interessante. A honra, a minha honra, ela é mantida, construída através de um dom de sabedoria. Então, olha que interessante. Olha, eu não vou me envolver com tais pessoas. Por quê? Porque isso não é sábio. Porque se eu me envolvo com essas pessoas, eu posso estar ferindo a minha honra. Olha o princípio da sabedoria, o dom de sabedoria refletindo na inteligência para que eu permaneça com o princípio de honra. Olha, eu não vou trair, não vou me envolver com tais mulheres. Por quê? Porque isso não é sábio. Isso pode refletir na minha honra. Olha, outra situação. Depois vou trazer todos esses exemplos na Bíblia. Fico aqui olhando o horário. Eu não vou me comportar dessa maneira. Eu vou ser prudente, porque qual que é um dos princípios da sabedoria? A prudência. Só aqueles que têm o dom de sabedoria, que têm o princípio de prudência, que se refreiam. O que é prudência? Se refrear, entrar em inércia antes de uma situação. Quem consegue entrar em inércia, não reagir, não falar, não executar, parar para entrar num princípio de sabedoria, de refletir como agir. Por quê? Às vezes o que eu falo pode não ser sábio e pode ferir a minha honra. Olha só os frutos da sabedoria. Eu não vou me comportar de tal forma. Por quê? Porque isso não é sábio. Pode estar refletindo na minha honra. Olha, eu não vou. Por que as pessoas são tão agredidas na honra? Porque lhe falta sabedoria. Por que lhe falta sabedoria? Porque foi um dom que não pediu, que faltou pedir. Então, todas as vezes que nós estamos sendo agredidos na honra, nos faltou uma inércia, uma parada, uma prudência lá atrás, porque, sim, a justiça provém da sabedoria. Vou falar em seguinte, que é o princípio de justiça, Andresa. Então, a sabedoria, ela sempre vai me levar para a prudência, para que a prudência, ela seja um pilar na minha vida, para que a honra, a minha honra, jamais seja desmerecida, acabada. Então, honra é só para aqueles que têm sabedoria. Por exemplo, por que você não mostra tais coisas? Porque isso não é sábio. Porque se eu fizer isso, pode gerar alguma coisa para que denigra a minha honra. Eu não sei como que as pessoas vão ver isso. Você já prestou atenção? Isso é coisas assim que quando a gente começa a orar por esse dom, cada vez começa a ser revelado mais. As pessoas que têm sabedoria, elas são mais contidas nas redes sociais. Vocês já prestaram atenção nisso? Eu tô aprendendo isso também. Elas são mais contidas nas redes sociais. Por quê? E eu perguntei para uma pessoa, falei assim, você é tão próspero, você é tão rico, você tem tanta coisa para ensinar. Perguntei para a pessoa, tanta coisa para ensinar e você nem rede social tem? Sabe o que a pessoa perguntou para mim, falou para mim? Porque isso não é sábio. Porque eu não sei o que as pessoas podem interpretar e isso pode ferir a minha honra. Puxa vida, fiquei até azul, não sabia nem o que eu respondi. Olha que interessante. Essa sabedoria é um dom de Deus. É Deus que traz essa revelação para que a gente não anda conforme a multidão, mas que a gente ande à contramão da tolice e ande em sabedoria.
E justiça. O que é justiça? É a maneira que eu vejo. Você sabe o que significa justiça? É a maneira que eu vejo, a maneira que eu avalio o que é reto. Olha que interessante. A gente presta atenção que as pessoas que têm sabedoria, elas têm um senso de avaliação e de ver o que é certo e o que é errado. Olha que interessante. Existem situações, Karine, eu já me envolvi em situações porque eu não tinha esse desvendar, esse princípio que é proveniente do dom de sabedoria ainda na minha vida, que é justiça. Eu entrava em situações que depois eu me dava mal. Por quê? Porque eu não tinha um princípio de justiça. O que é princípio de justiça? Não é de fazer coisa errada, de se meter em coisa errada, não. Porque justiça é um princípio que eu tenho, um dom que eu tenho, da maneira que eu vejo e analiso aquilo que é reto, certo, justo, correto. Então a pessoa, ela olha, entra em inércia no princípio da prudência e ela fala: isso aí vai dar errado, isso aí não vai dar certo, isso aí tem um negócio estranho, não vou entrar nisso não. Então esse sentimento de justiça que pode me causar dano, ele é proveniente de um dom chamado sabedoria. Então, o que é justiça? É uma unção que eu tenho, é um dom que eu tenho, é um princípio vindo do dom de sabedoria, que eu sei se eu vou dar certo ou se vai dar errado, se eu vou me dar bem ou se eu vou me dar mal. Aquele que é sábio, ele reconhece aonde ele entra e a hora de sair, o que fazer e o que não fazer, com quem se aliançar e com quem não se aliançar. Ele tem um senso de justiça, um desvendar do que vê e do que avalia. Então, esse dom de sabedoria, ele é entregue para aqueles que pedem ao Senhor, aqueles de coração reto, aqueles que são tementes ao Senhor. E esse dom de sabedoria que me leva para essas três grandes conquistas que nós tanto desejamos, né? Muitos de nós, tem gente que não se importa, mas muitos de nós, que é a riqueza e riqueza duradoura, honra e justiça. Sem o dom, nós não conseguimos. Sem pedir ao Senhor, nós não conseguimos. É só através de um dom. Mas os dons, eles são colocados, mas eles também são retirados, não é verdade? Os dons, eles são colocados ou retirados. De Saul, o Espírito Santo saiu de Saul. Por quê? Porque ele se corrompeu. Então, olha só, Saul se corrompeu, ele perdeu a unção de profecia e um espírito impostor se apoderou dele. Ok, unção de profecia. E o dom de sabedoria? O dom de sabedoria, o princípio do temor, ele é o dom da sabedoria. Então, eu preciso do temor ao Senhor, o quanto eu respeito, um respeito mútuo. A gente já fez um devocional aqui só sobre o que é temor, um respeito mútuo a Deus, e essa é a minha condição pelo dom da sabedoria. Então, às vezes a gente pode, por falta de sabedoria, a gente comete um engano, fala assim: mas a pessoa é tão próspera, né? Olha como que essa pessoa ela é rica e ela nem conhece o Senhor, ela não tem o Senhor, mas ok, ela ficou rica como? Geralmente são herdeiros. Um avô pagou o preço, um pai pagou o preço, alguém pagou um preço para que ele recebesse. E se ele não recebeu o dom da sabedoria, ele como herdeiro ou sucessor, ele pode perder tudo também. Existe muito herdeiro que não é sucessor, que anda perdendo tudo,
porque a manutenção da riqueza duradoura, ela é um dom vinda do dom de sabedoria. Então, aí pessoas que começaram do zero e não são cristãos, será, né? Podem naquele momento, porque no desespero, muitas pessoas ficam bem crentes, bem crentes. E depois que a riqueza vem, a honra vem, que a honra também traz a fama, e que a justiça vem, que se acha a pessoa mais sábia do mundo, pode perder o temor, porque acha que conquistou e aquilo vai permanecer para sempre. Então, se eu conheço pessoas que enriqueceu, conta a história, põe lá no livro que enriqueceu, mas era cristão. Era. Então, ele recebeu esse dom de sabedoria, porque ele, um certo momento da vida, teve raiva da pobreza, ódio da pobreza, aquela coisa. Então, às vezes, por um conhecimento bíblico, às vezes até sem tanto conhecimento bíblico, ele pediu o dom da sabedoria. Eu quero ser sábio porque eu não quero mais viver nessa condição financeira. E ele recebe um tesouro escondido, um tesouro que ele entra numa vertente que outros não entraram. No entanto, que outros que repetem o que ele faz não ficam ricos, porque o dom foi entregue a ele. Então, e hoje, como que funciona? O temor do Senhor é o derramar do dom de sabedoria. Eu vou trazer aqui para vocês o versículo. Então, é como fosse uma porta. A Bíblia fala de portais. E nesses portais que são derramados os dons do Espírito Santo. E esses portais têm chaves e fechaduras. Se eu tenho temor, está jorrando sobre mim um dom chamado sabedoria. Se o temor do Senhor se aparta de mim, esse portal ele é fechado e a sabedoria ela não é derramada mais sobre mim. Eu relembro de alguns princípios que eu aprendi, eu entendo alguns princípios que eu apliquei, que eu dei certo, mas daqui adiante as coisas podem se tornar diferentes e muito diferente. Então sempre tem alguém que pagou um preço, às vezes a mãe, às vezes o pai. O filho enriqueceu, mas o pai e a mãe era pastor. Conheço essa história também. Então, o pai e a mãe orou na cabeça do menino, pediu para o menino, ungiu o menino. E o menino recebeu o dom, o menino prosperou. A manutenção do temor só depende dele. E as coisas podem ficar diferentes dali para frente. A verdade das vidas até não nos interessa, né? A gente começar a querer avaliar aí a vida das pessoas para saber se tem um temor, se não tem um temor, se tem um dom, se não nos interessa. O que nos interessa é como nós vamos aplicar isso na nossa vida e o que isso aplicado da nossa vida pode refletir de benefício para a conquista da riqueza, a conquista da nossa honra e a conquista da justiça. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para orar, pagar um preço de oração pelo dom de sabedoria? Vocês já oraram pelo dom de sabedoria? Para que Deus derramasse esse dom sobre vocês? E eu vou convidar vocês para estar orando, jejuando e buscando o dom de sabedoria, para que os nossos olhos sejam desvendados, a nossa mente seja liberta, para que uma verdadeira inteligência, ela comece a formar na nossa mente e a gente comece a fazer coisas certas, negócios certos, falar de maneira prudente, falar de maneira sábia, se comportar de maneira prudente, se comportar de maneira sábia. Olha que interessante. Provérbios 4:5, vou falar alguns versículos para vocês. Adquire a sabedoria, também adquire a inteligência. Não te esqueça
e nem te apartes da palavra da minha boca. Então, inteligência é um dom, não é uma condição mental, é um dom. Então, tem pessoas que têm esse dom. O pai pediu, alguém ungiu, e ela é uma pessoa inteligente, ela vê coisa e raciocina coisas, fala coisas que às vezes a gente não parou para pensar, porque isso é um dom. Tem outro versículo que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou pedir para vocês anotarem, só por causa do tempo. Provérbios 8:18, Mateus 6:19, 1 Timóteo 6, Provérbios 2:6 e Tiago 1:5. Amanhã eu vou dar sequência ao dom de sabedoria. Tem mais coisas para a gente falar sobre o dom de sabedoria, que tem outros frutos através da prudência. E nós vamos estar, eu vou estar fazendo devocional sobre isso. Então, o devocional de hoje é que antes de tudo, ore também pelo dom de sabedoria. Com o dom de sabedoria, muitas coisas podem se tornar diferentes. Eu fiz, e vou convidar vocês também, que tal fazer um jejum de 30 dias? Do que vocês quiserem, sentir no coração. E orar pelo dom de sabedoria. Aqui no versículo, eu vou entregar uma chave espiritual para vocês. No mesmo capítulo de Provérbios, olha aí, eu não aguento, eu tenho que ter um mistério de labassúria, lá vem eu. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. No mesmo Provérbios 8, que fala sobre sabedoria, entrega uma chave bíblica no versículo 17. Olha que interessante. Eu amo os que me amam, me acharão os que me buscam de madrugada. A unção de sabedoria, a unção de riqueza, a unção de honra, de justiça, ela é encontrada por Deus para aqueles que oram de madrugada. Então, olha, a chave bíblica de madrugada é diferente. Se não fosse diferente, não estaria escrito no versículo 17. Então, se o dom de sabedoria, ela é um dom que só recebe mediante nós pedindo ao Senhor, não é transferível, não é por relacionamento, não é por convívio social. Eu conheço muitas pessoas que andam com pessoas inteligentes e continua burra. Não é por transferência, mas é por pedir ao Senhor. Está aqui na Bíblia. Mas existe uma forma de pedir, porque às vezes, olha só como que Deus é maravilhoso. Salomão é terrível, olha só. Porque ele respondeu uma pergunta minha. Será que se eu pedir ao Senhor, assim já pedi, Ele vai me dar? Como que eu vou pedir? Primeira coisa que, se eu tivesse Salomão na minha frente, porque ele trouxe esses princípios inspirados pelo Espírito Santo, era: como que eu vou pedir para Deus para que Ele me ouça? Como que eu vou pedir para Deus? Será que na hora que eu for dormir? Será que é com jejum? Será que é com muita oração? Será que é com cara de coitadinha? Se eu fizer uma cara bem de coitadinha, será que Deus vai olhar para mim? Eu teria essas dúvidas. Mas olha como o Espírito Santo é sábio. Ele fala como que a gente encontra o Espírito Santo, a presença de Deus, para aqueles que vão buscar o dom de sabedoria. Versículo 17. Os que me buscam de madrugada. Orar de madrugada é diferente. É diferente orar de madrugada. E nós já estamos orando pela madrugada. Eu tenho esse costume de orar de madrugada. Eu oro todos os dias às 2 horas da manhã há 9 anos. Há 9 anos. Porque eu conheci esse princípio. Como? Lendo a Bíblia Sagrada sozinha. E eu tive uma vida diferente.
muito diferente, muito diferente. Quem me conhece bem de perto sabe que eu tenho uma vida diferente. Então eu vou convidar vocês a estarem orando pela madrugada, pedindo o dom de sabedoria, o dom de sabedoria. E chegue diante dele com o coração amando ele e peça o dom. Então vamos fazer juntos, vou fazer com vocês, um jejum de 30 dias. Peça ao Espírito Santo o que você vai tirar. Não é tirar para você se fazer de coitada para o Senhor. É uma coisa que você gosta muito, porque quando você tira algo que você gosta muito, isso te leva à memória ao Senhor. Puxa vida, Deus, é por causa do jejum. E quando a gente leva isso à memória, a gente ora, a gente busca. Então, se eu tiro o café, eu vou lembrar de Deus o tempo todo. E eu vou orar a Deus o tempo todo. E eu vou lembrar o motivo que eu tirei o café. E aquilo ali vai me levar em constante oração ao Senhor. Então vamos orar juntos, começando amanhã. Eu sou assim, orando pelo dom de sabedoria. 30 dias. Vamos juntos? Vocês estão animados? Então, nas orações da madrugada, eu vou incluir o pedido de oração para o dom de sabedoria. E depois eu quero ouvir testemunho de vocês. Amém? Amanhã eu vou continuar a falar sobre o dom. Eu já abri mão de um monte de doce. Ai, tô com a tosse horrorosa. Eu vou trazer mais revelação sobre o dom de sabedoria. Sobre essa questão da prudência, tem muita coisa interessante aí. Não adianta você pedir a análise de pessoas, lidar com pessoas, esse lidar com pessoas e saber se o coração se envolve ou não se envolve. Essa coisa que o nosso coração se envolve muito rápido com pessoas, com palavras, com tudo, e a gente sofre e morre. É coração tolo. É falta de uma unção, é o dom de sabedoria. O dom de sabedoria, ele protege o meu coração e ele me leva a saber lidar com as pessoas. E esse saber lidar com as pessoas, eu sempre vou estar questionando, entro, não entro, porque isso pode ferir a minha honra. Me envolvo ou não envolvo, porque isso pode me levar a sofrer. O dom de sabedoria, ele traz na minha mente, se envolver com isso sentimentalmente, o discernimento emocional, ele provém do dom de sabedoria, porque o dom de sabedoria vai ser uma blindagem se aquilo me é interessante ou se aquilo não é me interessante. Então é a mesma coisa, por que você não se envolve? Porque não me é interessante. Por que você não responde? Porque é totalmente desinteressante. Por que essa pessoa não te fere? Porque ela é muito desinteressante. É o dom de sabedoria que traz essa blindagem no coração. E eu vou estar falando isso amanhã no nosso devocional. Amém? Então vamos orar, que vocês devem estar cansados. Aleluia. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra declara que existe dons do Espírito Santo que Ele quer atuar. O Espírito Santo quer atuar através de nós, nos promovendo riqueza, nos promovendo honra e nos promovendo prosperidade. É um dom do Espírito Santo. E Ele quer atuar nessas áreas, porque Ele precisa estar lá. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, está escrito na Tua palavra que se pedirmos, o Senhor nos concederia esse dom de sabedoria. Traz para nós esse dom. Traz para nós o dom de sabedoria, que nós podemos discernir com a nossa mente de uma maneira inteligente. Que dos nossos lábios haja o princípio da prudência, para que nós falemos de acordo que a nossa honra se torna íntegra. Deus, o princípio da sabedoria promove a nossa honra, nos faz merecedores no direito de ter honra,
de amar a nossa honra, amar o nosso nome, amar o nosso sobrenome, amar a honra da nossa família, que nós refreamos os nossos lábios, comportamentos, ações, ideias, por causa da nossa honra. Deus, em nome de Jesus, começa a mover agora do Teu Santo Espírito sobre a nossa mente. E nós pedimos e fizemos um propósito ao Senhor de jejum. Deus, a oração da madrugada, aqueles que oram comigo pela madrugada, está fazendo um propósito de 30 dias, porque está escrito no versículo 17 do capítulo 8 de Provérbios: se orares de madrugada. Senhor Deus, nós fazemos um propósito de 30 dias de jejuar ao Senhor, pedindo esse derramar da unção de sabedoria, esse derramar da unção, Senhor, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Que nós podemos, Senhor, ó Deus, receber os gatilhos da riqueza, esses gatilhos que nos faz ver negócios aonde nossos olhos não veem, esses gatilhos que nos faz entrar em negócios que nossos olhos não veem. Deus, em nome de Jesus, bloqueia o gatilho que imita, bloqueia o gatilho, Senhor, ó Deus, que nos faz olhar para o outro e fazer o que o outro faz. Isso é tolice. Deus, em nome de Jesus, começa a trazer agora à nossa mente o gatilho certo, o gatilho que é a mente, Senhor, ó Deus, a inteligência de olhar para os tesouros escondidos, como está escrito que o Espírito Santo faria aí no livro de Isaías, para aquele que recebesse o dom do Espírito Santo. Que a gente olhe para um tesouro que está escondido e o Senhor nos revela. Deus, em nome de Jesus, que a justiça do Senhor esteja diante dos nossos olhos. Que possamos, Senhor, ó Deus, saber se aquilo que entramos é justo ou não é, será bom ou não será bom, porque a Tua verdade é boa, perfeita e agradável. Além disso, não é sábio. Deus, que a nossa mente seja sábia, que nós tomemos decisão por sabedoria, que nós falemos por sabedoria, que nós nos comportemos por sabedoria, que a nossa mente discirna se é sábio, nós entramos, se não é sábio, nós não entramos. Derrama sobre nós o princípio da prudência, entrar em inércia diante de uma situação, e o Teu revelar, o Teu derramar venha sobre nós, para que nós sempre agimos no princípio da sabedoria, que a sabedoria constrói a nossa honra, a sabedoria constrói a riqueza, e a sabedoria ao Senhor nos faz andar em permanente justiça. Assim nós oramos e pedimos, Senhor, derrama do dom do Espírito Santo a sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu agradeço vocês, veio muita coisa assim na minha mente, de coisas que vai acontecer com vocês. Muita coisa veio na minha mente. Eu vi containers andando de um país para outro. Eu vi negociações acontecendo de país para outro. Eu vi muitas pessoas recebendo dons aqui, em nome de Jesus. Amém? Mas isso não é o caso. Um grande beijo. Amanhã eu vou estar dando continuidade sobre isso. Um beijo para vocês.